Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje eu vou apresentar um texto tanto em português quanto em grego koiné para que você possa se familiarizar-se com a Bíblia Sagrada e a partir daí, tendo esse acesso direto às línguas originais para que possa colaborar com a sua compreensão no tocante à palavra de Deus. Estamos diante de um texto clássico. Paulo escreve à igreja em Filipos e ele vai, juntamente com Timóteo, escrever essa missiva. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Vamos ver o que que o texto nos diz, quer a partir do português, quer a partir do grego koiné, com as suas nuances. Observe que nós temos aqui a palavra que é o nome próprio, Paulo, e, e no texto grego nós temos também Paulos no koiné. Note que a terminação aqui é ômicron sigma, equivalente ao nosso O e o S. Toda vez que aparecer desta forma, que é ômicron sigma, não está no plural, e sim no singular, tá bom? De modo que não está dizendo aqui que é Paulois, e sim, literalmente, Paulo, conforme foi traduzido. Na sequência, nós temos a conjunção e. Esse e é o cai, cai. Existe professor de grego que pronuncia cair, mas fique bem à vontade para adotar uma pronúncia, até porque o grego koiné é uma língua morta, isto é, não mais falada, e não precisa de um certo preciosismo na pronúncia, porque vai servir apenas para a sua leitura devocional, quando não com o fim de estudar ainda mais a palavra de Deus. Depois dessa conjunção, e, nós temos aqui, ó, Timóteos. Lembra da observação? Terminou em ômicron sigma, que é o yes, sempre vai ser singular. Ficou Timóteo. Timóteo era o filho na fé do apóstolo Paulo, companheiro também deste, um jovem valoroso e que contribuiu bastante para a anunciação do reino de Deus. Nós temos depois a palavra douloi no grego. Douloi. Douloi significa servos. Eis a dica que eu vou dar. Geralmente, quando se encontra ômicron iota, que seria essa pronúncia oi, ou se você pronuncia da forma aberta, oi, duloi, ou duloi, não importa, esse preciosismo nesse momento, você vai entender que sempre se refere a um termo no plural, tá bom? Terminando em ômicron iota, plural, e terminando em ômicron sigma, sempre singular. Quando a gente vai para douloi, que é no plural, foi traduzido como servos. Acontece que não é um mero servo, ou meros servos, não são serviçais apenas, são literalmente escravos. Os escravos era a mais baixa classe, porque não tinha direito, não tinha querer,
Eles eram geralmente conquistados, porque havia impérios que se digladiavam. O vencedor acabava escravizando literalmente o povo vencido, e o escravo na sociedade na época, e nessa que é greco-romana, vamos dizer assim, não tinha nenhum tipo de privilégio, não tinha nenhum direito, era uma classe, como eu disse, baixa, só tinha uma coisa a fazer: obedecer o seu amo ou seu senhor em tudo. Curiosamente, Paulo e Timóteo são servos, isto é, escravos. De quem? O texto prossegue. Cristo e Iesu, que em português é de Jesus Cristo. Você pode ter identificado Cristo, que é Cristo, e Iesu, que é Jesus. E você vai se perguntar, onde é que está esse termo em português de? Está no texto, subentendido. Por causa de quê? Dentro do grego koiné, nós temos alguns casos. Eu, particularmente, trabalho com a gramática que adota 8 casos. O caso que se encontra aqui na expressão Christu e Yasu é o chamado genitivo que indica posse. E como é que eu, Gustavo Luiz, identifico o caso genitivo? Através da terminação. Observe que termina com ômicron, Y, e aqui também está fazendo uma concordância. Ômicron, Y. Guarde isto. Toda vez que aparecer ômicron, Y, esse ditongo, que é encontro de vogais, embora o Y vai ter um som que não é necessariamente uma vogal, mas é, ele vai ter um som de I sozinho. O Y vai ter um som de I, ok? Forma um som de U. Por isso eu leio Cristo. Aqui sempre vai ser U. Isso. Percebeu como é que eu estou fazendo em termos de pronúncia? Pois bem, essa terminação e ômicron Y, que vai ter um som Y, sempre um som de I, mas aqui, quando está juntinho com o ômicron, que é o O, você vai ler U, Cristo, Iesu, Tuteu, e assim por diante. Esta terminação ômicron Y vai indicar o caso, que é genitivo, que indica a posse. Logo, esse D está subtendido. Paulo e Timóteo, servos, Cristo e Iesu, de, porque o caso é genitivo. De quem? De Jesus. Eles são servos de quem? De Cristo e Iesu, de Cristo Jesus. Feito essa observação, lembrando que eu tinha dito encontro de um ditongo, mas o ditongo é um encontro quando há duas vogais, como aqui, ó, A e I. Aqui é um ditongo, tá? Aqui não se constitui um ditongo, embora sempre sozinho vai ter som de I, equivalente ao nosso I em português. Porque o Y tem um som próximo, na verdade. Quando você fala yes com Y, você escreve yes.
Tem som. Tinha um sorvete, não sei se tem ainda. Iopa, sorvete, né, picolé, sorvete Iopa, uma marca até então famosíssima, juntamente com aquela Que Bom. Ora, começa com o Y, mas tem um som na nossa língua portuguesa bem próximo ao I, correto? Então, aqui, ó, em termos de observação, aqui tem um ditongo, o encontro de duas vogais, o ômicron e o iota, tá ok? Só para retificar o que eu disse quando mencionei que aqui era quando eu mencionei que aqui era um ditongo, não, na verdade não é. Feito esta correção, em tempo, nós vamos para outra palavra, porque nós temos, depois do Cristo e Yesu, nós temos uma palavrinha, que é passim. Passim, a ideia que a gente encontra é a todos. Não é somente todos, mas a todos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, passem a todos. Esse termo aqui, essa grafia, corresponde a isso aqui, ó. Porque não é simplesmente todos, mas a todos. Aí a gente vai ter o os. Os é isso aqui, ó. Dois, dois. Depois de dois, você vai ter hagios. Hagios, que significa santos. Está no plural, ok? A ideia de santo, que vem de hagios, tem sim aquele conceito de separado, não no sentido de ser alienado das coisas, mas é ser separado para Deus, por Deus, para o seu serviço. Mas na raiz de hagios, isto é, da palavra santo, dá aquela ideia de diferente. Por quê? O santo é alguém que foi separado por Deus, chamado, separado e transformado. E nós sabemos que, biblicamente falando, a pessoa foi feita nova criatura. Daí ela anda em novidade de vida. Há uma diferença. Não é à toa que lá no Antigo Testamento diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Uma pessoa diferente nesse sentido positivo da palavra, não pejorativo, como se fosse melhor do que os outros, não, mas essencialmente transformado, mudado, voltado para Deus, para o serviço real, é de fato um santo. Dito isto, a gente já caminha aqui para uma preposição and, está aqui traduzida desta maneira. Em quem? A todos os santos, em, mais uma vez, Cristo Jesus. E você vai vir aqui, Cristo, Yesu, Yesu, Yesu. Observe que a grafia é um pouco diferente no termo Cristo aqui, porque este é o caso chamado genitivo que indica posse. Servos de quem? De Jesus Cristo. E aqui está simplesmente dizendo que é Cristo, Jesus. Já vimos tois, que é os. Quando, agora, aqui, esse tois, os questão, né? Isso mesmo. Os.
Esse aqui é o sim, essa grafia é o sim. A ideia aqui é questão, o sim é questão, and, e aqui tem novamente, ó, and, no grego, Filipos, Filipos, que estão em Filipos, numa alusão ao nome da cidade. Estão na cidade, eles se encontram lá. Na sequência, nós temos sin, que é com, sin, com, vou chamar a atenção aqui de vocês. O Y parece o U, mas é o Y, tem som de I. Desta forma, S com I, e aqui é o Ni, é o N, sin, ok? E temos três palavrinhas finais. Episcopos, episcopos, que significa bispos. Cai já vimos, que é esta aqui, ó, de, e agora a última palavra, diáconos, diáconos. Observe a pronúncia feita por mim. Da onde em português é diáconos. Como é que eu pronunciei no grego conforme está aqui? Diáconos. Por que eu coloquei diáconos? Porque no grego a sílaba tônica é sempre indicada pela acentuação. O acento está aqui. De modo que esta sílaba indica que é a sílaba tônica, aquela forte. Não é diáconos, diáconos. E por isso a gente tem essa informação. Toda vez que você vê um acento, ó, Timóteos, onde é que está o acento? Aqui. A sílaba tônica se encontra aqui. Você identificou o acento, é ali que você vai marcar e vai pronunciar de acordo com a pronúncia adotada. E eu, no meu caso, faço a pronúncia erasmiana com uma ligeira adaptação. Tanto é que eu utilizei o CH alemão, o som, e pronunciei Christu, e não Cristo, porque eu sigo a pronúncia erasmiana, e o som aqui é de, como na palavra filho em alemão, ir, é um mais arrastado. Eu sei que é um som gutural, eu não preciso fazer um som gutural porque eu sou brasileiro, mas no alemão ele faz, né, aquele som ir. Da mesma forma, nós temos na área musical, que a gente escreve, a gente vê a grafia B-A, um CH alemão. O CH. A gente não lê Bach, sim Bach, Bach. O músico é Bach e não Bach, porque esse som de CH sempre aqui na pronúncia erasmiana vai ser de CH alemão, tá bom? Espero que tenha gostado. Fiquemos com estas informações a partir do texto bíblico, quer no grego koiné, quer no português. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.